sempre vem de Gênesis, Apocalipse, que quem escolhe o profeta é Deus. O profeta não se escolhe, o homem de Deus não se escolhe, o levita não se escolhe. Quem escolhe é Deus, porque a unção vem dele, o poder é dele e a glória é para ele. Então nós estávamos vendo um momento que agora estava vindo com o homem. O homem estava se levantando para tirar a glória de Deus e vir para ele, porque era ele que cantava, era ele que pregava, era ele que curava, não era o Espírito que estava sobre ele. E às vezes nós não entendemos que quando o Espírito sai do homem, o homem é homem. O homem é carne, o homem é falho, o homem tem defeito, tem imperfeições. Então eu estou aqui como um homem de Deus que vai trazer uma palavra de reflexão para vocês, amém? Amém. Deus, Ele me colocou algumas observações aqui para trazer para vocês, mas antes disso, você não precisa falar, só trazer a sua memória. Quem antes de vir para cá, foi para o seu quarto, à noite, de manhã, durante o dia, e na hora das suas orações, o teu relacionamento com Deus mudou de nível. Já não está mais aquela oraçãozinha, sabe? O nível ele mudou, ou se não mudou, deveria ter mudado. Porque as circunstâncias que eu e você, que nós passamos, mudam o nosso posicionamento, muda as nossas atitudes. Porque se eu estou com sede, eu vou e bebo água. Se eu estou com fome, eu como. Mas e se o meu espírito está vazio? Se eu tenho sede e fome do Senhor, como é que eu faço? Aonde eu busco? Eu vou para a casa dele, onde eu vou esperar um louvor tocar no meu coração, onde eu vou esperar uma palavra vir me acertar como uma flecha e me reavivar. Como eu estou me reavivando na presença de Deus? Como eu estou alimentando o meu espírito? Como está o meu relacionamento com Deus? Porque nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento perfeito para o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus ficar uma coisa mais íntima, mais perto, mais transparente. Por que eu estou na minha casa? Eu não consigo orar em línguas com Ele, mas quando eu chego na igreja, o Espírito me toma e eu rodo, eu falo em línguas, eu consigo ministrar, eu consigo sair do natural e ir para o sobrenatural. E por que na minha casa eu não consigo fazer isso? Estamos vivendo um momento ímpar, um momento diferente, um momento em que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta mais adorar e ficar em cima do muro, não adianta mais ser meio profeta, não adianta mais ter meia revelação, ter meia visão, não adianta mais Deus te usar uma unção que Ele te deu, um dom através de cura, se você só usa isso quando você é convidado para ir numa igreja. Você não usa com o teu vizinho, você não usa com o menos favorecido. E o Senhor, Ele tem colocado essa palavra no meu coração. Então, eu convido você, primeira, vai ser uma palavra que eu vou escorrer um pouquinho sobre ela, mas foi uma palavra básica que o Senhor me deu. Tá bom? Que ela está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 5 e a parte A do 8. Timóteo está lá no finalzinho da Bíblia. Tem Apocalipse, tem Tiago, tem Hebreus. Aí você vai vindo, aí você vai achar Timóteo, quer dizer, 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, de 5 a parte A do 8. Que diz assim, amém? Diz assim: Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofra as aflições,
faz as obras de um evangelista, ou em outras traduções, porque eu estou com a King James, tá bom? Faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Parteado 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Amém? Amém. Só vou discorrer um pouquinho sobre isso, depois eu vou para a revelação que Deus me deu. Aqui você vê Paulo no final da sua trajetória. Você vê Paulo convicto, ciente que ele fez aquilo que Deus enviou ele para fazer. Mas ninguém é preparado para fazer a obra de Deus, ninguém nasce para fazer a obra de Deus antes de Deus preparar esse homem, seja no mundo carnal ou no mundo espiritual. Primeiramente ele sabia das leis, ele conhecia a Torá, ele conhecia um Deus de lei. Mas veio Jesus que trouxe graça, trouxe avivamento, trouxe o Espírito. Então esse Espírito veio também sobre Paulo. Então quando Deus, Jesus, o Espírito Santo manda Paulo ir aos gentios, Deus fala: não vai para os meus, não vai para Jerusalém, vai para os gentios, que eu sou contigo. Eu quero que minha palavra discorra, que minha palavra viva, que minha palavra se espalhe. E assim ele fez, contrariando Pedro. Só que ele não fez por ele, ele fez como evangelista, ele fez porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Então tudo que ele fazia, tudo que ele era direcionado a fazer, vinha do céu, vinha do alto. Então a possibilidade de erro, a margem de erro que ele tinha era quase zero. Porque quando eu estou propenso a ouvir a voz daquele que me enviou, a unção dele está sobre mim, então ele garante aquilo que eu vou fazer, ele garante o lugar que eu vou, ele garante aquele que quer me matar, que quer me destruir, que não venha naquela hora, porque haverá o momento certo para todas as coisas. Porque eu tenho que ter certeza e consciência de qual é o combate que eu vou combater. Qual é o combate que eu estou combatendo agora? E como eu estou combatendo? Primeiro, quando você chega lá em Isaías, ele vai ser bem convicto, que está no livro, no capítulo 11 de Isaías, você não precisa abrir. Quando ele fala: olha, uma virgem vai conceber e vai dar à luz ao Messias, aquele que virá tirar o pecado do mundo, aquele que virá sofrer, aquele que viria a morrer, porque é o destino dele, porque o pai dele está o preparando para isso. E diz assim no 11: e sairá do tronco, do ramo de Jessé, um renovo que brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, antes de Paulo falar que eu estou pronto já para morrer, eu estou pronto para sofrer, eu estou pronto para pagar um preço, foi pago primeiro um preço na cruz do Calvário. Passamos agora a semana da Páscoa. A semana da Páscoa, ela foi um momento ímpar para você entender isso, a morte, a entrega do nosso Senhor, o derramamento do teu sangue. Amém. O sangue dele foi derramado pelos meus pecados, pelos seus pecados. E eu entendo isso, que eu estava na minha casa, eu liguei meu telefone e apareceu o filme A Paixão de Cristo. Eu vi justamente a hora quando ele estava sendo açoitado. Só que na hora do açoite ele não gritava, ele se entregava, ele se preparava. O Espírito estava preparando ele para o final.
E toda vez que ele era açoitado, toda vez que um pedaço da sua carne era tirado, toda vez que o seu sangue era derramado, era pela minha vida e pela sua vida. Era pelos meus pecados e os seus pecados, pelo meu arrependimento e o seu arrependimento. E naquela trajetória, o sangue foi sendo derramado. E quando ele chega na cruz do Calvário, a coroa está na sua cabeça. Os pregos estão nos seus braços, nas suas mãos e nos seus pés. Mas o interessante é que quando viram ele ao contrário, para poder amassar o prego do outro lado, eu consegui ver ali o meu pecado, a minha deficiência. Até que ponto eu estou me entregando pelo Evangelho? Até que ponto eu tenho sido levantado para pregar as boas novas? Até que ponto o louvor é entoado, a palavra de Deus é ministrada, e essa palavra primeiro corta em mim, a unção vem em mim, o poder vem em mim, para eu poder lançar para aquele que tem fome e sede? Ou será que simplesmente o homem apareça? Mas a palavra diz ao contrário, que ele cresça e que eu diminua. A palavra diz isso. E o interessante é que quando viram ele ao contrário, ele já não aguentava mais. Mas já não era o momento ainda de se entregar, do Espírito sair dele. Aí agora eu trago uma pergunta que eu fiz no início para você, e eu faço ela para mim também. Como está sendo o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus? Como está sendo a minha oração? Eu tenho que entender que existem níveis espirituais. Eu tenho que entender que a minha oração é como se fosse uma escada. Um exemplo, eu pego aqui uma foto de alguém que trouxe aqui. Essa pessoa, ela está precisando de algo, ou de cura, ou de libertação, ou de algo que eu preciso lutar com ela no mundo espiritual. E quando eu pego essa foto aqui, eu levanto ela, eu falo para o mundo espiritual o seguinte: olha, Satanás, a vida do fulano, agora eu entro na briga por ele. Agora eu vou orar por ele, eu vou jejuar por ele, eu vou entrar na brecha por ele. Só que isso não pode acontecer de qualquer maneira e de qualquer jeito, porque o mundo espiritual, ele entra em movimento 24 horas, é diferente de mim e de você. Você viu que a Luciene falou assim: olha, eu dormi e deixei Jesus falando sozinho. Só que o mundo espiritual, ele continua se movendo. E se eu não estiver preparado no mundo espiritual para entrar na brecha por esse homem, sabe o que o demônio vai olhar lá de cima e vai falar? Quem é você? Que autoridade você tem? Aí vem retaliação na minha vida, vem confronto, vem seta no meu filho, na minha filha, na minha esposa, no meu marido. Porque eu abri uma porta, porque eu não me preparei para esse momento aqui. Eu simplesmente trouxe e coloquei ali. Então eu tenho que entender que o mundo espiritual, ele se move, que existem etapas no mundo espiritual. Aí eu pergunto para você: em que nível você está? Há quanto tempo você não ouve a voz do teu Deus falar contigo, te dando um direcionamento mais amplo, falando realmente nitidamente o que você tem que fazer, o que você tem que falar? Olha, eu já tive livramento, porque o Senhor falou comigo: olha, não entra nessa rua, vai por essa aqui. E quando eu, irmã, saí daquela rua e fui pela outra, eu tive livramento. Aleluia. Eu já parei na porta da minha casa com o meu carro, e o Espírito Santo falou: não entra agora, dá mais uma volta. Aí eu fui e dei uma outra volta. Quando eu vi, o meu vizinho lá na frente foi assaltado. Obrigado. Ele foi entrar com o carro, o portão abriu, os caras vieram e renderam ele. Então esse é o cuidado que Deus tem comigo e com você. É
isso que Ele quer de mim e de você. E sinceramente, irmãos, eu vejo um momento ímpar, um momento já favorável disso acontecer. Eu estou agora abismado. Tem uma vizinha do meu lado que todo dia ela está fazendo um culto. Ela bota a caixinha de som lá no terraço dela e começa todo dia. E por que ela não fazia antes da epidemia? Porque ela está no momento crítico da vida dela. E por que o crente ora? Quando a moenda, ele está passando pela moenda. Por que ele ora mais? Por que ele jejua mais? Por que ele sobe mais um monte? E por que eu não posso fazer isso com um relacionamento com meu Deus todos os dias? Por que não seja isso como um bolo que ele já vem pré-pronto, né? Você já compra o saquinho dele pronto, você só derrama lá a massinha toda pronta, coloca os ovinhos, uma coisa ou outra, então ele já está pronto. Por que não pode ser o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus? Por que eu já não posso vir da minha casa até aqui falando em línguas como ele, pedindo uma revelação dele, para ver o que o pregador vai falar, para ver o que vão cantar ali em cima, para ver quem realmente está na direção de Deus ou quem não está? O que está faltando para mim e para você? O que está faltando é nós prepararmos o altar do Senhor da maneira que ele deve ser preparado. Não estou falando que tem altar totalmente quebrado, não é isso. Mas um altar, eu estou falando sempre, entendam isso, é no mundo espiritual. Eu sempre vou falar do mundo espiritual, porque o mundo carnal ele já não me interessa mais. Ele não me interessa mais, o meu corpo ele já não é meu, o meu carro, a minha casa, meus filhos, nada disso aqui é meu. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso, que a minha luta é contra principados e potestades que atuam no mundo espiritual. Eu preciso entender isso. Então eu preciso preparar o meu espírito para isso. Estamos vivendo um momento crítico, sim. E qual é a estratégia que Deus está te dando na tua empresa? Porque na minha Ele está me dando. Na minha Ele está me dando. Ele me deu, gente. As coisas que estão acontecendo agora, Ele me deu há 6 meses atrás. Eu reestruturei a minha empresa toda, sem saber o momento que eu ia utilizar a estratégia que Deus me deu. E eu estou utilizando ela hoje. Porque Ele vem na minha memória à noite e fala, agora faz isso. Agora lembra daquilo que eu te falei lá atrás? Agora faz isso. Sabe o que é isso? Relacionamento. Relacionamento com Deus. Já não vivo eu, mas Ele vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E para o novo chegar, o velho tem que sair. O antigo homem não pode estar dentro do mesmo templo. O templo ele tem que ser reavivado. O templo ele tem que ser, sabe, adornado. Ele tem que ser preparado. Você quer ver uma coisa? Lá em 2 Crônicas, diz assim, no capítulo 7. Ora, quando Salomão terminou de orar, e o fogo desceu do céu, e consumiu as ofertas queimadas dos sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não conseguiram entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. A glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Aí ele continua aqui, no 14, 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que faço neste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. Isso é um altar adornado, isso é um altar preparado. Os utensílios do Senhor, Ele tem que estar na minha vida e na sua vida, no meu altar e no seu todos os dias. O que é isso, meu altar? É toda vez
que eu quiser falar com Ele, primeiramente eu tenho que descer. Eu não posso falar com Ele em pé, de cabeça erguida, eu tenho que descer. E quando eu desço, Ele reconhece que Ele é soberano sobre a minha vida. Que quando eu desço, Ele entende: olha, filho amado, eu te amo. Agora eu mesmo que te levanto, não é você que se levanta, eu te levanto, porque eu quero falar contigo face a face. Eu quero voltar a ter um relacionamento contigo. Para você ver uma coisa, os primeiros capítulos de Ezequiel, Deus fala assim: filho do homem, fique de pé que falarei contigo. Aí diz já os capítulos seguintes: e entrando em mim o Espírito, fiquei de pé e eu ouvia o que ele falava. Eu não posso ouvir o que meu Deus quer falar comigo se o meu espírito de homem não estiver ligado ao espírito dele. Eu não consigo me posicionar, eu não consigo me direcionar. Eu fico sem bússola, eu fico sem direção. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, que às vezes você sai de casa e está rodando com o carro, rodando, milhões de coisas para fazer, você não consegue achar um norte. Ou então na sua cabeça você precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo, e você não se direciona, você não cria estratégia, ela não vem. Aí o que é que o Senhor fala? Calma, tranquiliza seu coração, crede em mim, crede também nos meus profetas, agindo eu, quem impedirá? Para você ver como é que Deus ele é tão tremendo. Depois que Elias foi usado tremendamente por Deus, tremendamente, um homem usado por Deus, ele ouviu uma palavra que Jezabel queria matá-lo. Uma palavra, aquela palavra entrou no coração dele. Não a unção que veio sobre ele quando o fogo caiu do céu, não quando ele determinou que não ia chover durante 3 anos, não quando ele saiu, que Deus mandou e foi para o Querite, que os corvos sustentassem, não quando ele saiu dali e foi na casa daquela viúva, e a unção veio sobre ele de novo, e a farinha da panela não faltou, e o óleo da botija não faltou. Esqueceu tudo isso, mas veio aquela palavra, veio um vírus sobre ele, uma palavra. Ele fugiu do deserto, e quando ele foge para o deserto, vem uma voz suave e fala com ele. E quando essa voz suave fala com ele, o próprio Deus entende que o seu filho já cumpriu a sua etapa. Aí ele vai lá para Paulo: combati o bom combate. Elias combateu com o bom combate. Elias preparou o caminho para Eliseu. Ele não deixou Eliseu de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus ensinou ele a preparar outro profeta para o lugar dele. E o interessante, quando eu falei que todos têm que ficar no mesmo nível, que o próprio Deus fala para Elias: Elias, tu não está sozinho. Ainda existem 7.000 ainda profetas que não se dobraram a Baal. Aí eu pergunto para você, dentro desses 7.000, não tinha um, por que ele escolheu Eliseu? Que estava lá arando a terra. Sabe por quê? De novo, quem escolhe o profeta não é o homem. Quem escolhe o profeta é Deus. Quem levanta o homem de Deus é Deus. Quem fala através da boca do homem de Deus é Deus. Por isso que o homem de Deus, ele vai andar sozinho. Por isso, olha, se você quiser realmente ser usado por Deus, não pense em ter amigos. Não pense em ter relacionamentos. Porque você vai falar coisas que ninguém vai querer ouvir. Deus vai revelar coisas para você que olha da vida das outras pessoas e fala assim: olha, se conserta. E ela não está pronta para ouvir aquilo, porque ela precisa de uma palavra que massageie o ego dela,
que faça com que o coração dela se transborde de alegria, não que você a confronte. Isso não vai acontecer, é por isso que os profetas estão morrendo. É por isso que a gente não vê mais uma cura extravagante como acontecia antes. Porque você viu nós numa simplicidade de um louvor aqui, como a presença de Deus se manifestou, como o nosso templo, o nosso altar foi refeito. Não precisávamos de banda, não precisávamos de microfone, precisávamos só da presença. Aleluia, Jesus. Por isso é que eu estou falando para você, não existe maior e nem menor, porque o Espírito que está sobre você está sobre mim, a unção que está sobre você está sobre mim, o poder que está sobre você está sobre mim. O que falta em você, sabe o que é? A ousadia de sair da sua zona de conforto e falar: Senhor, envia-me a mim para essa obra espinhenta, prepara-me para ir para essa obra espinhenta. É isso que está faltando. É o Espírito, é unção, é o poder, porque a glória é dele, ninguém tira isso. E toda vez que o homem tentar se levantar para tirar a glória do nosso Deus, ele vai abater esse homem, porque a unção é dele, a glória é dele, o poder é dele. Então será que nós vamos chegar nesse tempo e falar que combatemos o combate, que guardamos a nossa fé, que preparamos o caminho para aqueles outros que viriam atrás? Não é bom quando está pregando aqui, isso aqui está cheio, aí o pregador vem e sobe aqui, amada igreja, não é bom isso? Claro que é bom, claro que é bom, massageie o ego dele, mas vem para cá, vem para a live, vem aqui para o sol quente, dá um seu tempinho assim para Deus. Não vai dar, irmãos. Sabe por que não vai dar? Porque ele procura verdadeiros adoradores. Porque quando você e eu começarmos a adorar, nós vamos adorar em espírito e em verdade. Porque o nosso caráter vai mudar, a nossa visão espiritual vai mudar. Aí eu posso falar igual Paulo falou: olha, serpente, vem, me morde, me morde. Por quê? O antídoto que está na mão dele, que é a unção, o poder, a glória, está sobre mim. Aleluia! E quando você entender isso, para que Deus te enviou, você não precisará mais colocar o seu pedido aqui. Não que você não deva trazer, tá bom? Pode trazer, tá? Mas você vai mudar de nível. Sabe quando você muda de nível? Sabe? É quando ela ali, ó, antes de pegar o microfone para louvar aqui, ela já estava ligada com Deus ali. Deus já entrou no espírito dela. Já veio. Já chamane que os coroios se caem, menete alvaralazan. Então quando ela saiu dali, pegou o microfone aqui, já não era mais ela. Entende? Quando você sai do natural e vai para o espiritual, é isso que Deus quer. Ele não quer que você sofra uma crise sozinho. Ele não quer que você ande sozinho. Se tiver que abater alguém por seu amor à sua vida, Ele vai abater. Por isso que Ele fala: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu irei preparar para cada um de vocês com cada nome, porque o livro da vida está aberto. O livro está aberto, irmãos. E eu encerro com vocês aqui. Justamente, só vou fazer isso porque Deus já me direcionou agora aqui dessa palavra. O livro da vida está aberto. E lá em Apocalipse 5 diz assim: e eu vi na destra
do que estava sentado no trono um livro, por dentro e por fora, estava selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, e nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Ele prevaleceu. A coroa de espinho, o sangue derramado, o sofrimento, a falta de pedaço na carne, não tirou essa glória dele, não tirou o poder dele, mas simplesmente ele falou: eu entrego a minha carne a vocês, mas o meu espírito vai para o meu Pai, porque da onde ele veio ele vai voltar. E ele olha lá de cima e fala: Pai, tenha misericórdia deles, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão me entregando como ovelha na mão do lobo, estão me levando para o matadouro, mas eles não me conhecem. Ah, oxalá que eles me conhecessem, oxalá que eles pudessem sentir a minha presença se manifestar sobre a vida deles. Eles não conheceram o leão da tribo de Judá, eles não sabiam o que ia acontecer. Mas, para minha felicidade, para a sua felicidade, no terceiro dia, a pedra saiu do lugar, o Espírito veio, a unção veio, o poder dele veio, e veio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe por que ele veio? Ele veio para eu e você, nós não nos sentimos órfãos. Ele veio para que a promessa pudesse ser cumprida, para que ele pudesse levantar vários Paulos, vários missionários, várias missionárias, vários profetas, várias profetisas. Mas ele não quer levantar mais de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele quer levantar direcionado, focado naquilo que ele quer que faça. Porque receber a unção do homem é fácil, mas quando ela vem do alto, ela já vem com uma responsabilidade. Ela já vem com uma unção de separação. Aleluia, Jesus. Ela já vem com uma unção de autoridade, de poder. Então eu não sei o que você está buscando hoje. Você aí na sua casa, eu não sei como é que você está se prostrando hoje. Eu não sei como é que você está assistindo essa live. Eu não sei se você está assistindo sentado, deitado, ou no teu quarto. Eu não sei. Deus vai invadir agora a sua casa, uma unção nova vai descer agora sobre a sua família, o Espírito de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Você precisa ser renovado de novo no Espírito de Deus. Você precisa sentir essa presença, porque ainda que Ele me chame para a glória e Ele te chame para a glória, você vai ter a certeza que você vai estar morando com Ele. Você vai ter certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Então que nessa manhã você possa sentir a presença de Deus de uma forma sobrenatural na sua vida. Que você possa entender que o mundo espiritual ele se move. E eu preciso mudar de nível. Eu não posso mais estar anos e mais anos como eu cheguei na igreja. Eu preciso de entendimento, eu preciso de esclarecimento. Já não é mais época de ficar expulsando o demônio. É época do local se manifestar com a presença de Deus. E ele não conseguir estar naquele lugar. E o povo de Deus se encher da presença dele. Aí a cura vai acontecer. O renovo vai acontecer. O avivamento vai acontecer. E que nessa manhã o Senhor vem derramar a unção dele de uma forma poderosa sobre as suas vidas. Que você possa aumentar a sua intimidade com Ele. Que as pessoas que outrora ardiam
ardia no seu coração que você não conseguia perdoar essas pessoas, que não você, mas o Espírito de Deus venha perdoar essas pessoas, para que o seu altar seja refeito de novo, porque não pode ter mágoa, não pode ter rancor, não pode ter ira, tem que ter a presença do Espírito, tem que ter o renovo do Espírito. Então que nessa manhã você venha se renovar, se reavivar. Você que não fala em línguas há muito tempo, você que não é renovado, você que estava, triste, cansado, porque achava que não ouvia a voz do Senhor, eu te convido nessa manhã a sentir a presença dele. Aleluia, Jesus. Eu sinto a presença dele. Aleluia, Senhor Jesus. Quando ele falou comigo, porque ele vive, posso crer no amanhã. É que cada vez que eu falo porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É que toda vez que eu creio, eu olho para o alto. E quando eu olho para o alto, eu tenho um entendimento de onde vem o meu socorro. E o meu socorro vem do meu Deus que criou o céu e a terra. Então que você possa ficar com essa palavra nessa manhã. E que o Espírito de Deus venha te renovar todos os dias. Agora você que está aqui, eu não sei o que você precisa. Eu só sei que há uma presença maravilhosa nesse local. Há uma unção nova nesse local. Se você precisa, de um azeite novo na sua botija, ou se ele tiver só um pouquinho, uma gotinha, eu te convido para você vir aqui na frente. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que eu preciso dessa unção todos os dias. Eu preciso que Deus me renove todos os dias. Eu preciso ter relacionamento com Ele todos os dias. E eu não posso ter relacionamento com Deus se eu não falo para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu peço, Senhor, que o Senhor derrame essa unção sobre a minha vida. Eu peço que o Senhor me renove. Então, se você quiser se renovar, eu te convido para vir aqui na frente. Se você está precisando de um milagre na sua vida, se você está precisando ser restaurado na presença do Espírito, eu te convido a vir aqui na frente. Você sempre tem que entender que quando você faz isso, você não faz para o homem. Tem pessoas que às vezes ficam com vergonha de ir na frente, porque acham que pessoas vão ver, que acham que ele está se humilhando para o homem, mas não é. Toda vez que eu vou à frente, toda vez que eu me lanço, toda vez que eu deito, toda vez que eu choro, o Senhor Jesus, Ele tem liberdade de falar comigo, porque Ele não fala com prepotente, Ele não fala com quem está cheio do seu eu, Ele não fala, porque se você já está cheio, aonde você vai colocar mais alguma coisa? Eu preciso me esvaziar do meu eu preciso me esvaziar, para que o novo dele venha estar de novo sobre mim. Aleluia. Esteja sua luz, Senhor.